Eu queria, na verdade, falar de Pablo Marçal. Sabe por quê? Eu estava vindo do Rio para São Paulo, eu não participei da nossa reunião de pauta. E a Flávia queria abrir com um contrato, a Flávia queria, a gente teve essa conversa mais cedo, quando a Flávia chegou aqui na redação, a Flávia queria abrir o Central Mail, dar como principal notícia o fato de que agora existe um contrato, existe um documento que mostra a atividade do filho do presidente da República e da amiga dele. A gente trabalha com muitos dedos, né? Como é que a gente dá o nome para essa relação não muito clara entre o Fábio Luiz Lula da Silva e a Roberta Luxinger. Mas meio que não importa, né? Porque a natureza de negócios entre os dois é muito evidente. Agora temos um documento que mostra a tentativa real de tomar dinheiro do Estado através de um negócio de canabidiol. Não vamos esquecer, o Mano estava falando aqui, que uma das celebrações que nós já sabemos que os dois fizeram em WhatsApp foi pela indicação do presidente da Dataprev, que é o sujeito que cuida do banco de dados de tudo quanto é aposentado e pensionista do Brasil. Lembra do escândalo do INSS? O cara-chave para esse escândalo, para esse desvio, é o presidente da Dataprev. E tanto no negócio do canabidiol via Ministério da Saúde, quanto no negócio do INSS, o desvio de gente pobre, desvio de dinheiro de gente pobre, é de um horror, assim, no nível máximo. A figura central é o careca do INSS, né? Nos dois negócios. E isso é um triângulo que junta Roberta Luxinger e Fábio Luiz Lula da Silva. Entendeu? Será que a gente consegue ter uma conversa honesta com a esquerda? Olha, não tem Sérgio Moro, não tem Deltan Dallagnol, o que tem é a Polícia Federal trabalhando e as coisas aflorando. Entendeu? Vazamentos que estão acontecendo, como vazamentos que estão acontecendo simultaneamente também com o Flávio Bolsonaro. A gente sabe que o Flávio Bolsonaro pediu 25 milhões de dólares para o Daniel Porcaro como? Mesmo tipo de canal de vazamento da Polícia Federal. É o mesmo jogo. É assim que informação vem para a sociedade. Funcionários públicos vazam, repórteres ouvem, dão publicidade ao fato, a sociedade é informada. É bom que esse fluxo exista. Democracias precisam deste fluxo. Sigilo de fonte, alô Flávio Dino, alô Alexandre de Moraes, sigilo de fonte existe para que a sociedade seja informada de coisas que pessoas com poder não querem que venham à tona. Essa é a lógica do processo. Isto é democracia, com uma pitada de liberalismo que leva em consideração liberdade e todos somos iguais perante a lei. Alô, Renan Santos. O ponto que eu estou tentando fazer aqui, fazendo esses cruzamentos todos, é o seguinte: a Flávia queria que o tema principal fosse o nível de provas de envolvimento do Lulinha aumentou. Essa é a notícia mais importante do dia. Aí, nossa equipe de redes sociais, nossa equipe que cuida de YouTube, se virou para a Flávia e falou: ninguém está falando disso, tá? Ué, mas é a notícia mais importante do dia. Não, o principal assunto do dia nas redes é Pablo Marçal. O que o cara é especialista em fazer? Em dominar a economia da atenção. É exatamente o que ele está fazendo. Pablo Marçal, a maneira delicada de chamar ele, eu sou um cara que curto tecnologia, né? A maneira delicada de chamar o Pablo Marçal é de hacker. É o sujeito lá que vai e entende como o sistema funciona, interfere nele em seu benefício. O que o Pablo Marçal na verdade, para a gente falar com muita honestidade aqui, com muita franqueza, é um vândalo da democracia. Nossa, eu tinha pensado uma palavra tão menos elegante. Gente, vocês estão demais hoje. Esse trio, esse negócio dessa bancada de São Paulo, tem que acabar com isso. Porque, muita gente aí, a gente tá perdendo totalmente o controle do decoro desse programa. Eu acho ótimo. Não é indecente. Por favor.
Não é indecente. O que ele é? Eu ia falar, um picareta. Não, claro que é um picareta. Mas é que picaretas existem de muitos tipos. É que ele é um sabotador da democracia. Esse é um sujeito que entra no momento, que é o momento mais delicado para o Brasil, que são esses 2 meses, que o TSE só nos dá 2 meses para a gente poder falar abertamente sobre campanha eleitoral, né? E isso é também caçar um direito da sociedade de poder falar sem que exista algum tipo de constrangimento legal, desde muito mais cedo, a respeito de quem que está se propondo a ser candidato, quais são os projetos. A gente já devia estar tendo desde janeiro o debate com esses caras, entendeu? Mas eles próprios podem se envolver com problemas legais se eles começam a ostensivamente fazer campanha antes desses 2 meses. Aí, justamente quando entram nesses 2 meses, entra esse picareta do Pablo Marçal e vai o quê? Sugar a atenção. Ele aproveita esse momento para sugar para ele a atenção. Ele pode ser candidato? Não, não pode. A candidatura dele é irregular? Completamente. E, no entanto, a internet está falando de Pablo Marçal. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Renan Santos tem toda a razão. O Pablo Marçal está beneficiando o Flávio Bolsonaro. O Renan é o mais prejudicado, porque eles competem justamente nessa economia da atenção voltada para homens jovens da internet. Então, o Renan é o mais prejudicado, mas ele não é sozinho o único prejudicado. Prejudicados também são Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Claro. Entendeu? Porque justamente no momento que entra a janela em que os outros 3 têm aquele espaço para se virar e falar, olha aqui, somos candidatos, queremos aparecer, queremos conversar, temos ideias aqui para propor para o Brasil, vai esse sujeito e suga a atenção. Os beneficiários quem são? São os 2 que estão ali na frente, gente. São o Lula e Flávio. Por quê? Porque para o Lula, quanto menos a gente falar de careca do INSS, melhor. Quanto menos a gente falar de Lulinha, melhor. Quanto menos a gente falar de Roberta Luxinger, melhor. Quanto menos a gente falar de Marcola, melhor. Quanto menos a gente falar de Lula, nesse momento, é melhor para o Lula. Quanto mais silêncio, melhor. E o Flávio acaba ganhando por WO, entendeu? Porque nesse espaço em que ninguém consegue atenção, vai lá esse sujeito, o Pablo Marçal, e suga tudo, entendeu? Eu não sei como é que... É engraçado, sabe? Uma das coisas que eu estava pensando vindo para cá, aliás, desde ontem, é que toda essa preocupação com inteligência artificial, e obviamente inteligência artificial não está ameaçando essa eleição. As pessoas não estão melhor ou pior informadas por causa de IA, mas as pessoas vão ficar pior ou melhor informadas dependendo de quanto tempo esse sujeito, Pablo Marçal, pode fingir que é candidato à presidência. Isso sim abala muito mais, e aí tem muito mais a ver com os algoritmos das redes e tudo mais. São discussões que a gente já tinha em 2018. Isso não tem nada a ver com tecnologia nova, tem a ver com tecnologias que a gente já conhece pelo menos há 10 anos desse jogo. E com a lentidão da justiça eleitoral, né? A mesma justiça eleitoral que passa uma gestão inteira para julgar o processo relacionado a Cláudio Castro no Rio de Janeiro, demora muito para fazer aquilo que precisa ser feito nesse contexto. Todo mundo sabe que Pablo Marçal não pode ser candidato e a justiça eleitoral vai demorar quanto tempo para efetivar aquilo que todos nós sabemos. Mas neste caso, pelo que eu entendi do que eu li, e aí eu não apurei, não é apuração primária, mas do que eu li até aqui sobre o caso, o que está faltando é um movimento da PGR. Porque, pelo que eu entendi, até na coluna da Malu Gaspar de ontem, ela faz uma comparação com o que aconteceu em 2018, quando o PT protocolou a candidatura do Lula e em 3 dias a Raquel Dodge, que era a procuradora-geral naquele momento, manifestou que ela... Porque não existe um procurador-geral eleitoral. O procurador-geral da República tem essa função dupla. A justiça eleitoral é mista, tem STF e ministros de outra origem, né? O Paulo Gonet, ele não se manifestou ainda. Da mesma forma que teve mais alguma coisa que eu li na coluna da Malu, tá me fugindo agora, mas de qualquer forma, assim, pelo que eu entendi, precisa dessa manifestação para a justiça eleitoral
dar o veredito sobre esta... Agora, eu acho que vale até, inclusive, a gente chamar as nossas fontes aqui sobre justiça eleitoral para entender melhor isso, porque quando protocola, a justiça eleitoral não tem que fazer uma avaliação imediata eu não vou saber os detalhes. Pois eu vou pedir para a Miriam, inclusive, já fazer essa apuração enquanto a gente conversa mais, para trazer a informação redonda aqui para o nosso espectador. Mas enfim, eu acho que sim, eu concordo que tem que ser mais ágil. Exato. Eu só quero precisar se está travado na Procuradoria ou se deveria... Lentidão. Isso, exatamente. Quando eu falo aqui justiça eleitoral, eu quero falar o sistema de justiça eleitoral, não necessariamente o tribunal em si, né? A gente tem que avaliar a responsabilidade de cada um. Mas eu concordo integralmente com o argumento do Pedro. Inclusive, escrevi sobre isso na coluna do Diário de Pernambuco hoje, exatamente com esse tom de que Pablo Marçal está sabotando o processo eleitoral. E para não me repetir, vou adicionar um outro elemento, que Lula e Flávio, ao aparentemente decidirem não ir aos debates, contribuem com essa sabotagem. Então, a gente está vivendo um processo político que, no lugar de debater os problemas do país, está cada um tocando a bola de lado, preocupado exclusivamente com o seu próprio interesse de perpetuação no poder. E, bem, é claro que eu sei que a política funciona assim, mas, como liberal que age e se manifesta preocupado com a qualidade da democracia liberal, assim como a gente precisa condenar golpistas e corruptos, também precisamos chamar a atenção para os sabotadores da qualidade da democracia. Porque, no fim das contas, isso significa uma menor capacidade do sistema eleitoral efetivamente representar as diferentes correntes de pensamento sobre como solucionar os nossos problemas coletivos. E é isso que não está funcionando. Então, quando a gente fala de crise de representatividade, quando a gente fala de um mal-estar sobre a capacidade do Estado de lidar com os problemas públicos, isso tudo precisa ser refletido em como funciona o processo eleitoral, porque o ritual que dá legitimidade à democracia por meio do voto é justamente o debate que está precedido da urna. A urna em si, ela não basta para que a gente configure a cultura democrática que é necessária para que a gente tenha uma democracia liberal vibrante. E o que a gente está assistindo no Brasil é uma sistemática sabotagem da nossa capacidade de manter uma conversa pública com o mínimo nível necessário para que isso gere transformações que são necessárias para a nossa vida coletiva. Então, no fim das contas, tudo isso é uma conversa sobre a nossa capacidade de viver num ambiente democrático ou a nossa incapacidade de sustentar esses princípios que são basilares da cultura democrática que a gente deseja viver. Pedro, deixa eu aproveitar e trazer para você duas perguntas aqui do chat, que eu acho que conversam muito com isso que o Mano está dizendo. Na verdade, mais do que perguntas, são quase que desabafos, né? Às vezes a gente vê essas manifestações assim. Primeiro, o Mackenzie Civil diz assim: o Pablo Marçal é o puro suco da esculhambação que virou essa eleição. Tem de tudo: corrupção, golpismo, populismo e os antissistemas que bebem na fonte desse sistema que eles dizem lutar contra. E o Rafael Simonelli tem uma ponderação interessante. Ele diz assim: sobre corrupção, eu só digo uma coisa: o Bolsonaro esgarçou tanto a janela de Overton com o seu golpismo que agora lulista se sente confortável em relativizar e passar. Triste demais. Pedro, eu acho importante, assim, a partir desse comentário do Rafael, comentar um pouco sobre o que é esse fenômeno da janela de Overton e por que talvez o Rafael tenha essa sensação de que isso se esgarçou a ponto de corrupção ser um tema que a gente fica com dificuldade de debater e colocar como critério mínimo, muitas vezes, para pensar um candidato bacana para se votar. A ideia, sabe, Yasmin, a ideia da janela de Overton vem de um engenheiro que se tornou marqueteiro político nos Estados Unidos, e o que ele percebeu é o seguinte: existe uma janela do que é aceitável dentro da sociedade. Aquilo que está pertinho da janela
é desagradável ouvir, mas não causa choque. E os temas que vão ficando, as afirmações que vão ficando mais distantes das janelas são inaceitáveis. E a ideia, a coisa que ele sacou é o seguinte: isso tem muito a ver com o que as pessoas estão habituadas a ouvir. Então, essencialmente, se você bota alguém falando os maiores absurdos, no início aquela pessoa vai parecer radical, mas depois de um tempo, aquela pessoa vai parecer radical, mas a ideia já não é aquela ideia que você sequer pode sugerir. Não, os radicais dizem. Aí isso dá espaço para, passados uns anos, alguém parecer que é uma ideia dura, forte, mas não necessariamente radical. Então, algumas pessoas com convicções assim mais fortes podem até manifestar. Ainda é uma coisa assim rara, mas já não é uma coisa radical, é só uma coisa forte, intensa. Até que depois de um tempo, algumas outras pessoas vão dizendo, sabe qual é o caso disso? O casamento LGBTQIA+. Eu acho que é um excelente exemplo. Quando eu nasci nos anos 70, as pessoas, homens gays, não saíam do armário. Gente da minha família precisou ficar viúvo para muitas pessoas da família descobrirem que o cara era gay. O homem gay precisava casar, precisava... Nos anos 80, a partir dos Estados Unidos e a partir da Europa, nos anos 80... começou um movimento, quando começam a acontecer as paradas gays, que tem muito a ver, aconteceu em Nova York porque por conta de um ataque da polícia, um ataque muito violento da polícia a um bar no Greenwich Village. A partir do início da parada gay, as pessoas começaram a se habituar a ver gays fora do armário, juntos fazendo festa e tudo mais. Era uma coisa esquisitíssima. Era uma coisa que as pessoas viam da televisão para não ter que ir na rua, mas com o passar do tempo, quando passam os anos 80, nos anos 90, a minha geração, os homens gays em várias profissões, nas grandes cidades, já se sentiam confortáveis de estar fora do armário desde os 19, 20 anos. Hoje, a turma sai do armário na puberdade. Ou seja, essencialmente não existe mais o armário. Isso é literalmente o funcionamento da janela de Overton. Então é nesse sentido que ele está falando. O Bolsonaro esgarçou a janela de Overton. Eu só queria fazer uma observação antes de passar aqui para o Mano, que eu estou vendo que ele quer falar, que é o seguinte: a gente está com uma situação no Brasil, me parece, um pouco diferente daquela que a janela de Overton serve como metáfora. Porque a lógica da janela de Overton exige que você parta do princípio de que a sociedade adote um único padrão do que é aceitável e não aceitável. E hoje a gente tem uma situação em que pelo menos temos duas realidades distintas e dois padrões do que é aceitável e não aceitável distintos, pelo menos dois. Quer dizer, na verdade, quem está na esquerda, quem está na direita, não compartilha de um mesmo senso comum de realidade. A metáfora da janela de Overton é um problema nesse caso, porque não é que eu ache que não exista mais uma janela de Overton, existe. Mas quando você não compartilha do mesmo senso de valores básicos, o problema mais sério que a gente tem, sabe? Sim, mas eu acho até que se complementa, Pedro, porque a ideia é que o processo eleitoral seja um momento de diálogo entre as diferentes visões de sociedade e que a ida até a urna acabe servindo como um mediador do que são as ideias aceitáveis ou não, né? Então, o meu ponto é que quando a gente tem sabotadores inviabilizando o diálogo e o debate que é próprio do período eleitoral, a gente tem uma pane nesse sistema, né? No sentido de que, na prática, assim, qualquer ideia
ela passa pelo ciclo da janela de Overton, né? Que, sistematizando, a ideia começa num ciclo que ela é impensável, ela é uma coisa só para acadêmicos, é uma coisa de nicho. Depois ela passa a soar nos ouvidos do debate público como radical, aí ela se move e começa a aparecer razoável. Depois disso, ela começa a parecer sexy, ela parece desejável. E depois, com a continuidade do debate, ela se torna necessária. E a teoria é que as reformas, sejam elas dos diferentes níveis, elas estão maduras para acontecer quando há um consenso na sociedade de que aquela reforma é necessária. Então, a impossibilidade da gente debater, de fato, mudanças de política pública fazem com que elas não se movam na janela de Overton nesse sentido de construção de uma visão minimamente comum, compartilhada na sociedade. E isso tem um efeito de governabilidade. Isso dificulta a aprovação de reformas, porque se a gente não discutiu no processo eleitoral que precisa, enfim, mover, por exemplo, lidar com mudanças de política pública por conta da diferença demográfica. Temos menos crianças nascendo, mais idosos, isso leva a reformas que impactam tanto a saúde como a educação e previdência. Se a gente não tem a possibilidade, num ciclo eleitoral, de debater esses temas que de fato importam, a gente não consegue que a ideia amadureça na janela de Overton. Então, eu acho que tem essa dimensão também interessante sobre como sabotadores, na prática, estão dificultando a governabilidade do próximo presidente, seja ele qual for. Porque se a gente não faz a conversa difícil que precisa ser feita sobre os verdadeiros desafios do país durante o período eleitoral, essas ideias vão ter menos legitimidade e o custo de negociação no Congresso necessariamente vai ser maior e o país fica travado. Então, eu acho que tem um efeito prático que a janela de Overton ajuda a entender assim também. Pedro, deixa eu só pegar o gancho da pergunta que o Alberto mandou e você respondeu no chat. O Alberto Maia pergunta assim, se o Marçal subir na pesquisa, o meio vai entrevistá-lo? E aí, neste meio tempo, e é por isso que de vez em quando vocês ouvem é porque eu acionei o nosso queridíssimo Leandro Petrin, que é um advogado eleitoral, um jurista, uma pessoa que a gente respeita demais e que é uma das nossas fontes para essas questões sobre o trâmite jurídico das candidaturas, e, enfim, o que pode, o que não pode e tudo mais. E ele me deu uma luz aqui sobre a situação jurídica da candidatura do Marçal, né? A gente está debatendo os efeitos políticos, mas existe uma questão jurídica, que é o fato de que ele foi considerado inelegível e, além disso, ele tinha mudado de partido meses atrás, ele foi para a União Brasil e voltou para o PRTB às vésperas de protocolar a candidatura, e isso não pode pelas leis eleitorais, e ainda assim ele protocolou, né, ele registrou essa candidatura no Tribunal Superior Eleitoral, e aí a gente teve a breve dúvida aqui sobre de quem seria a responsabilidade de falar, opa, não pode e tal, e aí o doutor Petrin me esclareceu a ordem das coisas. Então, o partido... a candidatura protocola, registra. Aí é publicado um edital. Aí abre-se um prazo de 5 dias para impugnação dessa candidatura. Quem que pode impugnar a candidatura? Partidos, coligações, enfim, e a própria PGE, né? Que é a eleitoral, mas que, como eu expliquei, se confunde no... Então não é uma prerrogativa exclusiva da PGE. Outros partidos podem... Isso, só que existe um prazo de pedido para esta impugnação, que é de 5 dias, né? Então, esses agentes têm 5 dias a partir da publicação do edital para impugnar. Aí, depois da impugnação, tem 7 dias, existe mais um prazo de 7 dias para a Procuradoria-Geral manifestar se é favorável ou contrária à impugnação da candidatura. E aí vai para
votação do colegiado do TSE. Então, o TSE é o último a se manifestar e não pode impugnar a candidatura de ofício. Então, é nesse estágio que nós estamos. Ou seja, teremos uns 15 dias de baderna. Enfim. Eu nem vi se alguém... Olha, o edital deve ter saído no próprio... o prazo era dia 15. Então, eu preciso pegar agora, porque o doutor Petrin não está no caso, né? Então, isso é apurável rapidamente aqui. Protocolou no sábado, né? Isso, que era o último dia. Aliás, alguns candidatos deixaram para protocolar no último dia, e aí eu não sei se o edital já sai no mesmo dia ou no dia seguinte, para ver como é que está essa contagem dos dias aí, mas é isso. O último dia seria amanhã ou sexta, porque 5 dias, né? Se contar desde o sábado é dia 20, se contar a partir do domingo é na sexta, depois tem mais 7 dias para o prazo de manifestação da PGR. Isso. E aí, então já vamos para o dia 28, possível, ou 27. E da defesa também, porque impugna, aí tem a apresentação da defesa, aí tem a manifestação da PGR e a votação do TSE. Então tem um devido processo legal. Até o dia 3 ou 4 teremos o baderneiro fazendo parte do debate político. Exatamente. Então, só para trazer a informação redonda e completa aqui sobre, inclusive por isso, respondendo então ao Alberto Maia, que o Pedro já respondeu ali no chat, nós não temos intenção de convidar o Pablo Marçal até que essa candidatura esteja, enfim, ou legitimada, porque assim, o que aconteceu? Ele conseguiu uma decisão de um juiz aqui no interior de São Paulo, uma liminar, dizendo que o pedaço sobre a troca de partido dele não é um problema. Acontece que isso é uma liminar, então o TSE pode olhar para isso e falar, não é bem assim, meu querido, e a candidatura não se sustentar. E além disso, tem uma inelegibilidade nas costas dele, que também são duas frentes em que ele vai ter que... e que dificilmente ele vai reverter. E o ponto é que quando ele ganha esse tempo para participar como um baderneiro do debate, ele já está dificultando o processo de diálogo, né? Ele já está sabotando a possibilidade de outras candidaturas da direita conseguirem desafiar a liderança de Flávio Bolsonaro sobre esse campo político, porque ele captura, ele sequestra a atenção e a energia do debate público para ele, né? E é necessário, tanto para Caiado como para Zema ou Renan, para que eles possam ter a mínima condição de crescer de uma forma a desafiar a liderança de Flávio Bolsonaro sobre esse campo, eles precisariam estar desde já conseguindo ter o mínimo de capacidade de chamar a atenção do eleitor e de convencer que seriam opções melhores para o eleitor do que a candidatura do Flávio. Então, só essa confusão já cumpre um propósito de dificultar a eventual chance de renovação da liderança sobre o campo antipetista. Como o doutor Petrin é nosso ouvinte, ele falou, tá tudo certo, mas só frise que esses 7 dias depois do pedido de impugnação é para a defesa. Então, aí com a manifestação da defesa, vem a manifestação da PGR. Então, que é bem importante que a defesa tenha mesmo o tempo de então, a PGR responder. Só se manifesta depois da defesa. Uhum. Então, a defesa vai usar o prazo máximo, porque é o objetivo. Uhum. Então, isso pode até ganhar uns dias a mais. Agora, gente, só para frisar, isso aí é um processo natural da justiça. Isso. O problema que o Pablo Marçal cria, se aproveitando dessa brecha legal, que é uma brecha que está na lei, não é de responsabilidade dos juízes, eu não sei, não sei nem se dava para ser uma lei diferente, não, tá? O problema, na verdade, são as plataformas digitais, a maneira como os algoritmos fazem para permitir que esse tipo de indivíduo, ao agir desse jeito, de fato sequestre a atenção das pessoas e as redes só ficam botando a cara dele na frente de todo mundo o tempo todo. Isso. Né? Agora, o problema é esse. Mas politicamente eu vejo um segundo problema, que eu não sei se vocês concordam, que é o fato de que todos esses candidatos, de alguma maneira, não estão
conseguindo por conta própria e com tudo que está acontecendo e com as próprias plataformas e com os próprios métodos fazer essa captura de atenção. Vamos lá, eu queria aproveitar para comentar um superchat que o Rafael Pentinati... muito obrigado, Rafael. Botou aqui, o comentário que ele fez é o seguinte: ou nós voltamos a ter uma direita democrática ou iremos para o abismo. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Por que Romeu Zema e Ronaldo Caiado não são democratas? Eu não tenho nenhum motivo para dizer que eles não sejam democratas. O Zema pode ser incompetente, eu acho que ele foi um mau governador, tá? Para alguém que se diz liberal, um desastre nas contas públicas, tá? Agora, eu não vejo por parte do Zema nenhuma ação dele. Acho que é um problema o Novo ser um partido que essencialmente serve de escada para o bolsonarismo. Eu não vejo no Zema nada que diga ele não é um democrata. No caso do Caiado, é muito mais fácil falar. O cara era um médico, quando veio a Constituinte e a turma ali, Mário Covas, Fernando Henrique, começaram a ensaiar fazer uma reforma agrária super radical no Brasil, e eu não estou dizendo que não podia ter sido feita não, tá? Mas era o projeto deles. O Caiado, que é um senhor de terras, dono de muitas terras no Centro-Oeste, era um médico com uma carreira de médico e proprietário rural, que, muito mais velho do que as pessoas costumam entrar numa carreira política, mais vindo de uma família com um histórico político longo em Goiás. O que o Caiado fez? Montou o DR, a União Democrática Ruralista, e foi para Brasília discutir com o parlamentar. Organizar politicamente a turma dele. E foi... É exatamente isso que se espera de um democrata, tá? Aí veio para São Paulo, para a Fiesp, convenceu, primeiro é a propriedade privada da gente, depois vai ser a de vocês. Ele fez o jogo dele. E de repente tinha um bando de industrial paulista também do lado dele. E conseguiram atuar para ser mais leve e pegar só terras improdutivas a reforma agrária. Quer dizer, é exatamente o que se espera de um debate democrático. Você pode não gostar do lado dele, o que está absolutamente legítimo. E desde então, o que o Caiado é? Ele foi deputado federal, ele foi senador, ele foi governador do estado dele 2 vezes, super bem avaliado, é um cara conservador, é um cara de direita. Toda a carreira dele foi feita dentro da democracia brasileira. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. O filho mais velho do capitão segue aqui, de pé, firme e forte ao lado do povo brasileiro. Os dois estão jogando o mesmo jogo, cada um preocupado com a sua eleição. Ninguém está preocupado com o Brasil. Tudo que dá certo nesse país parece que o PT não gosta. Nós não precisamos ser refém de um debate político construído entre um mongoloide como Flávio Bolsonaro e um cachaceiro senil como Lula.